Bonjour pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre os meus perrengues de viagem. Se você tem curiosidade, vem comigo. Bom, gente, meu primeiro perrengue de viagem não poderia ser diferente. A questão das malas que a gente leva. É bem complicado ficar levando muitas malas exatamente por causa do perrengue que a gente passa. E aí, gente, o meu grande perrengue foi o seguinte. Eu fiz uma viagem do Brasil, Brasília, na verdade, então, Brasília, São Paulo, Joanesburgo, Kinshasa, que era para onde eu ia, Kinshasa, aqui na África. E aí o que aconteceu? Durante todo esse tempo eu cheguei em Kinshasa e aí, gente, chegava a mala e chegava as outras malas ali na esteira e eu via de todo mundo chegando e nada da minha mala. Nenhuma. Eu tinha 4 malas que eu levei. Eu despachei exatamente 4 malas, coisa que eu não faço mais hoje em dia. E aí todo mundo... E aí, gente, vinha as malas de todo mundo, menos a minha. Eu falei, perdi minha mala, possivelmente ela foi extraviada em alguma desses trechos que eu passei. E aí, gente, depois de muito tempo, a minha mala foi exatamente as últimas malas, as minhas 4 malas foram exatamente as últimas. Ou seja, gente, ainda bem que chegou todas as minhas malas, mas foi um perrengue pra mim. O meu segundo perrengue de viagem foi em relação a hotel. O que aconteceu? Eu viajei de Casablanca, no Marrocos, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. E foi um voo direto para o Rio de Janeiro. Só que, chegando no aeroporto do Rio de Janeiro, a gente tinha que pernoitar. E não estava isso, né, na nossa passagem inicialmente que a gente havia comprado. Teria que pernoitar. E aí, simplesmente, olha, gente, vão ter que pernoitar porque o voo só sai no outro dia. Ué, como assim só sai no outro dia? E aí, o que aconteceu? Só sai no outro dia. Eu falei, não, mas aí quem tem que arcar é a empresa que tem que arcar. Não sei o que, vocês sabiam? Eu falei, não, a gente não sabia de jeito nenhum. Aqui não tá o nosso voo sobre essa questão. Conclusão, gente, depois de muito falatório e depois de muito cansaço, ficar muito tempo no aeroporto, eles pagaram o hotel para que a gente pudesse pernoitar, mas foi um perrengue danado, uma coisa muito chata, porque o voo, gente, de 8 horas, ele é cansativo você chegar e não ter onde ficar e dizer, olha, o seu voo simplesmente vai ser no outro dia, você vai ter que pernoitar. Oi, né? O meu terceiro perrengue de viagem, gente, foi num voo aqui de Bissau para Cabo Verde, que aliás Cabo Verde é um país maravilhoso, lindo, lindíssimo. Vou deixar um card para vocês aqui ou aqui sobre a ilha de Cabo Verde, que vale a pena conhecer. Bom, mas aí o que aconteceu? Nós fizemos esse voo, é um voo de 4 horas, é um voo relativamente curto, e nós chegamos lá e o nosso voo, gente, só sairia à noite. Nós chegamos lá por volta de mais ou menos de 11 horas da manhã. E o nosso voo sairia às 19 horas da noite. Ou seja, a gente iria ficar bastante tempo. Então aí o que a gente conversou? A gente conversou o seguinte com o vigilante, a polícia que estava lá no local. Dizemos, olha, como a gente ainda tem um tempo hábil para ficar aqui, nós vamos sair, comer alguma coisa, nós vamos dar uma volta aqui na ilha. E aí o cara falou, não, vocês não podem sair, tem que ficar aqui. Porque chegando lá em Cabo Verde, eles colocaram a gente numa sala que é as pessoas que vão fazer conexão. E a gente diz o seguinte, ué, mas, bom, tudo bem, né? Você tem que ficar... A gente diz, ué, tudo bem, já que tem que ficar, a gente fica, né? Só que aí, gente, o que aconteceu? A gente ia ficar muito tempo e só tinha uma lanchonete no local que a gente tava. E o que aconteceu com essa lanchonete? Essa lanchonete estava fechada, gente, literalmente fechada. E aí a gente não tinha água para beber e não tinha absolutamente nada para comer e ficar esse tanto de tempo ali, a gente não ia aguentar. Então, mais uma vez, eu fui lá conversar com o cara e disse, olha, a gente tá com fome, a gente tá com sede, como é que a gente vai fazer? Olha, mas não tem como sair, tem que ficar. Eu falei, olha, mas tem que ter uma solução, porque a gente tá com fome, a gente não pode sair. E aí, como é que a gente faz? A gente também tá com sede. Conclusão da história, gente, eles abriram a lanchonete, o preço da água caro, né, pra caramba em aeroporto, mas enfim, conseguimos tomar água e comemos um pãozinho que tinha lá, e foi isso. O meu quarto perrengue, gente, foi uma viagem que eu fiz de Brasília para São Paulo, que é cerca de 1h30, mais ou menos, é bem curtinho o trajeto. E aí o que aconteceu, gente? Depois mais ou menos que já tinha umas meia hora que a gente havia saído de Brasília, e aí a gente tava lá, um voo tranquilo, um voo calmo, de repente, gente, o avião faz aquela volta inteira de 180 graus, ou seja,
retornando. E aí todo mundo percebeu, e as pessoas assustaram porque que tá voltando, né? Porque que tá fazendo aquela volta inteira. E aí o piloto, né, disse pra gente ali né, naquele fone, disse o seguinte, que havia tido algum problema e que seria melhor, mais viável, voltar para Brasília do que seguir para São Paulo. E aí ficou todo mundo, assim, preocupado, o que realmente que aconteceu. Mas eles não disseram pra gente o que aconteceu, ficou todo mundo cismado, o que aconteceu? Mas a gente não sentiu a gente não sentiu absolutamente nada. Não tava, o voo não tremeu, o voo não aconteceu nada, a gente não ouviu também nenhum tipo de barulho, a gente não viu fogo, então todo mundo se manteve calmo e aí voltamos. Quando a gente chegou, que pousou no aeroporto, tudo certinho de Brasília, aí foi que a gente percebeu que a frente do avião ela tava toda amassada, gente, e foi uma colisão que houve com o quê? Com urubus. Em Brasília tem muito urubus. E aí foi a primeira vez que aconteceu isso comigo, né, gente, de urubu literalmente atropelar um avião, mas no final deu tudo certo, foi tudo tranquilo, ainda bem. O meu quinto perrengue, gente, esse foi o mais chato de todos. Foi uma viagem que a gente fez, foi de Casablanca, Marrocos, foi uma outra, né? Uma outra de Casablanca, no Marrocos, para o Rio de Janeiro. E aí, gente, o voo é basicamente de 8 horas e ele tava tudo... E o voo, gente, estava tudo tranquilo, uma maravilha. Foi um voo super tranquilo. E aí, quando a gente estava praticamente pousando, gente, literalmente, o avião, ele tá aqui. Pá, fez isso, sabe? Aquela queda brusca. Não foi aquela coisa devagar para poder pousar, que basicamente a gente não sente muito. Foi aquela queda livre, assim. Na minha cabeça era uma queda livre, né, gente? E não foi só uma, foram várias. Foram várias, tipo umas 5, mais ou menos, assim, uma atrás da outra. E o voo, assim, sabe, gente, assim, tremendo todo. E aí foi aquela gritaria, aquele desespero no avião, inclusive, né, gente, todo mundo desesperado, gritando. Mas no final deu tudo certo, pousou. E aí... o que o piloto disse é que a turbulência realmente estava muito forte, porque no Rio de Janeiro estava chovendo. Mas assim, gente, não foi legal, foi bastante chata. E foi bastante chata. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se vocês gostam de vídeos assim, vou pedir para você curtir, comentar se você teve algum perrengue de viagem e também, gente, compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal, ok? Então, um abraço, bom soar!